O Brasil assumiu compromissos internacionais pelo combate às mudanças do clima, no Acordo de Paris, assinado em 2015. O Acordo de Paris é um compromisso mundial para a adoção de políticas para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Entre eles, o país comprometeu-se a reflorestar e ou promover a regeneração natural de 12 milhões de hectares, até 2030. No Pacto Climático de Glasgow, firmado na COP26 das Nações Unidas, em 2021, o Brasil anunciou uma meta mais ousada. Entre as medidas estão a redução de 50% nas emissões de carbono até 2030, restauração de 18 milhões de hectares de florestas, a recuperação de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, e zerar o desmatamento ilegal até 2028. Dentre os biomas brasileiros que mais necessitam dessas intervenções está a Floresta Atlântica, um hotspot ecológico de alto grau de endemismo e complexidade biológica singular, foco de esforços nacionais e internacionais de preservação. A Floresta Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ameaçados devido ao longo histórico de degradação iniciada com a colonização europeia e a exploração extrativista de madeira, além de mudanças no uso e ocupação do solo, ao longo dos séculos, como o crescimento urbano, expansão agropecuária e industrial. A distribuição atual da floresta se resume a uma fração protegida em unidades de conservação, e um arquipélago de fragmentos florestais isolados em uma matriz desmatada. Estima-se que restam de 11 a 16% da cobertura florestal original, dos quais 83% dos fragmentos possuem menos de 50 hectares. Por conta desses e outros acordos, existe atualmente um interesse crescente em informações sobre a produção de mudas de espécies arbóreas brasileiras. Um grande entrave é a produção de sementes de espécies florestais nativas, em quantidade, qualidade e frequência para a execução de ações de restauração ecológica em larga escala. Estimativas indicam a necessidade de 3,6 a 15,6 mil toneladas de sementes para atingir as metas assumidas. Para algumas espécies, a produção de sementes não é suficiente para a produção de mudas e o reflorestamento em larga escala. Sobretudo, para espécies com populações reduzidas, ameaçadas e ou em locais remotos, como a Parathecoma peroba, também conhecida como peroba do campo ou peroba amarela. A peroba amarela é uma árvore da família Bignoniaceae, a mesma dos ipês. Ela é endêmica da Floresta Atlântica. Isto é, só existe lá, em uma área restrita de ocorrência natural, habitando o interior de florestas costeiras do leste do Brasil, do sul do estado da Bahia, ao norte do Rio de Janeiro, e em alguns pontos do norte de Minas Gerais. De grande porte, as árvores adultas podem atingir até 40 metros de altura, com diâmetro variando de 40 a 80 centímetros. A peroba amarela produz madeira de alta qualidade, de coloração amarelo-pardo e alta massa específica, usada principalmente para construções comerciais, em revestimentos decorativos e mobiliário de luxo. A beleza e qualidade de sua madeira levou a uma intensa exploração no passado. Este cenário maximizou a sua exploração, e hoje a espécie está em perigo crítico de extinção, com uma população estimada de apenas 8.500 indivíduos adultos na natureza. A espécie apresenta anos de intensa produção de sementes, seguido por anos de escassez. Além disso, as sementes da peroba amarela perdem a viabilidade muito rápido, o que restringe a produção de mudas em apenas uma determinada época do ano. A propagação vegetativa, ou propagação assexuada, pode ser uma alternativa para suprimento da demanda de mudas em quantidade e diversidade de espécies para a restauração das florestas tropicais. Ressalta-se que qualquer técnica de propagação vegetativa multiplica o genoma completo da planta, formando clones da mesma. E esse é um dos principais questionamentos da clonagem de nativas para plantios conservacionistas, que seria a redução da variabilidade e o estreitamento da base genética. Essa preocupação é pertinente. Dessa forma, para que a produção de clones para a restauração ambiental seja tecnicamente viável e ambientalmente responsável, torna-se imprescindível abranger a maior variabilidade genética possível, coletando-se propágulos de um maior número de plantas, e que estes sejam representativos de uma população. Mas o que seria a mini-estaquia? Esta técnica consiste na coleta e utilização de brotações de plantas, que são a fonte dos propágulos. Essas pequenas porções da planta em condições propícias, enraizam, dando origem às novas mudas, idênticas à planta-mãe. O enraizamento de mini-estacas é um modelo de clonagem fácil, rápido e de baixo custo de propagação, dispensando o uso de técnicas de cultura de tecidos. Na cultura de tecidos vegetais, a propagação das espécies é realizada in vitro, na qual parte das plantas, como órgãos, tecidos ou células são cultivadas em ambiente controlado e asséptico, e em meio de cultura, dando origem a uma nova planta. É uma técnica eficiente, mas envolve altos custos.
para o uso da mini-estaquia na da peroba amarela, o primeiro passo é a produção da muda matriz, por semeadura. Essa etapa é estabelecida em uma área no viveiro denominada mini-jardim, que é formada por um conjunto de plantas matrizes ou mini-cepas. Essas mudas são podadas em torno de 10 centímetros de altura, no qual são coletadas brotações em intervalos regulares. Com 120 dias, as mudas têm seu caule quebrado e retirado. Esse procedimento é necessário para que haja a emissão de brotações laterais. Essas brotações, ao atingirem 10 centímetros de comprimento, são cortadas e estaqueadas em tubetes de 180 centímetros cúbicos, preenchidos com substrato e fertilizante de liberação controlada. As bandejas com as estacas são alocadas em casa de vegetação climatizada com sistema de nebulização intermitente, com umidade do ar superior a 80% e temperatura em torno de 25 graus Celsius. Estas permanecem por cerca de 60 dias, onde são transferidas para uma área sombreada por 45 dias. A última etapa é a rustificação, fase que as mudas são alocadas a pleno sol, com diminuição da irrigação para preparar as plantas às condições adversas que serão encontradas a campo. Segundo o artigo intitulado Controller Release Fertilizer in the Routine, and Performance of Clones, of Parathecoma peroba, os pesquisadores constataram que a peroba amarela pode ser propagada por meio da mini-estaquia, com taxa de enraizamento superior a 60%. Além disso, a qualidade do sistema radicular formado é excelente, vigorosa e robusta, o que garante um bom crescimento em campo. Confere aí. Esses resultados possibilitarão a produção massal de mudas, em tempo hábil para o atendimento de projetos de restauração na floresta atlântica, bem como base para o melhoramento genético da espécie para um possível cultivo comercial. Essa metodologia pode ser testada em outras espécies de outros biomas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.